Fala, Senhor, fala comigo. Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, te dirija, te conduza e te guarde nesse dia. Hoje eu quero falar sobre o ministério de Jesus, resumido em apenas um versículo, que é o versículo 23 do Evangelho de Mateus, do capítulo 4. Esse versículo vai falar sobre o ministério tríplice de Jesus. Qual o ministério de Jesus? Era o ministério de ensino, era o ministério da pregação e era o ministério de cura, era o ministério tríplice. Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele curava. E ele ia às sinagogas. A sinagoga é uma expressão grega que significa assembleia, onde o povo de Deus se reunia. Ele se reunia no templo, mas com as invasões, com o domínio dos exércitos inimigos, onde o povo ficou privado de ir ao templo, provavelmente no tempo de exílio, e diante da necessidade de se aproximarem de Deus, surgem as sinagogas. Também as sinagogas, elas surgem dentro de um propósito. Qual era o propósito? Por que surgiram as sinagogas? Surgem no propósito de estudar a palavra de Deus. E por que estudar a palavra de Deus? Porque foi exatamente isto. A negligência à palavra de Deus, o deixar de dar ouvidos a Deus, que levou o povo ao cativeiro. Então, o povo, durante o tempo do exílio, surgem as sinagogas, onde o povo começa a se reunir no propósito de estudar a palavra de Deus. Onde tivesse aproximadamente, ou no mínimo 10 cabeças de famílias, já podia começar uma sinagoga. Então, Jesus vai às sinagogas. Ensinar o que nas sinagogas? A palavra de Deus. Se por um lado o templo era conduzido por sacerdotes, por outro, as sinagogas eram conduzidas por leigos. Não eram pelos sacerdotes, eram por leigos. Havia uma liberdade maior. E elas permaneceram por muito tempo e até os dias de hoje existem as sinagogas onde os judeus se reúnem para estudo da palavra de Deus. Então Jesus, ele ia às sinagogas ensinar a palavra de Deus. Ele ensinava o povo a servir a Deus, ele ensinava o povo a lei de Deus, ele ensinava o povo os princípios de Deus. Eu quero destacar hoje este primeiro ponto do ministério tríplice de Jesus, o ensino. Ele ensinava nas sinagogas, repetindo, elas surgiram no propósito de ensinar ao povo, para que o povo não se distanciasse de Deus, para que o povo pudesse ouvir a voz de Deus, para que o povo pudesse conhecer os princípios de Deus. Então Jesus vai às sinagogas nesse propósito de ensinar o povo, de solidificar ainda mais o povo na palavra de Deus. Eu diria que hoje a nossa sinagoga é a escola dominical, onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós examinamos mais cuidadosamente, mais criteriosamente a palavra de Deus. Então aproveito esse gancho para dizer, não deixe de ir à sinagoga dos dias modernos, não deixe de ir à escola dominical, aprender a palavra de Deus para não se afastar de Deus. Que Ele te abençoe.
Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão.